Pessoal, bem-vindos aí ao nosso curso de moedas sociais, bancos comunitários. Eu sou o professor Henrique Pavan e eu vou tratar aqui de uma questão de questões mais conceituais, teóricas, também alguma avaliação de impacto sobre as moedas sociais, né? Então, vamos lá já para o começo, né? A ideia aqui é discutir o fenômeno da moeda em si e, claro, para poder falar das moedas sociais, o que elas são, né? Em geral, né, os manuais de economia clássicos, a teoria consagrada que a gente chama de neoclássica na economia, trata a moeda como uma mercadoria que surge de uma espécie de otimização que ocorre no mercado, né, a partir do mecanismo de trocas. Percebe-se que é necessário algum equivalente geral de trocas, né, e uma mercadoria vai ser escolhida para isso. E aí, basicamente, uma mercadoria que vai tendo os melhores atributos possíveis de uma moeda: divisibilidade, facilidade de transporte, uma relativa escassez, né? Uma oferta não muito abundante, né? Mas também não muito escassa. Enfim, é uma visão que enxerga, né, a moeda essencialmente como um meio de pagamento, um meio de facilitação de trocas e uma mercadoria como qualquer outra, porém uma mercadoria especial, né, com uma função diferenciada, se comparada às outras, né? Enfim, então essa é a visão clássica, e aí a moeda acaba sendo neutra, né? Uma moeda que acaba surgindo das próprias ações do mercado. Ela surge em função do mercado, ela não influencia os mercados. A questão do crédito, pelo menos no início dessa história, não aparece, ou pelo menos não está ligada à função da moeda, né? Então é isso, essencialmente um meio de pagamento. Uma outra visão, que aqui é muito importante a gente colocar, é uma visão mais cartalista, né? Ou também dos adeptos da MMT, né? De que a moeda e o Estado estão intimamente ligados, de que a moeda, antes de ser qualquer mercadoria, de ter um valor intrínseco de mercadoria, ela é uma unidade de conta, ela é um mecanismo de contabilização criado pela sociedade, ou seja, pelo Estado, para regular a vida econômica, para contabilizar a atividade econômica, né? Para a gestão dos tributos, né? Para a organização social, né? Em alguns casos você vai ver também o surgimento das relações de dívidas associadas às penas, né? A questão criminal. Mas de qualquer maneira tem aí uma visão mais estatal, né, da moeda, que é mais crítica a essa visão de que a moeda surge com o mercado. Essa visão já coloca a moeda como uma organização social, no sentido de que necessita, né, o Estado necessita criar esse meio de contabilização e automaticamente também um meio de circulação, porque passa a ser uma obrigação do Estado, né? Então, na medida em que você tem esse papel, esse registro, né, a forma física aí nesse caso não importa muito. Então, na medida que você tem isso, você passa a ter um crédito frente ao Estado, né? Então é como se fosse uma obrigação, e é a obrigação do ente mais confiável, porque é o ente mais poderoso que organiza a vida social. Então, portanto, automaticamente a sua circulação vai acontecer, vai ser aceita como meio de pagamento para outros. Então, a função meio de pagamento acaba surgindo de ser uma dívida extremamente especial, uma dívida garantida, chancelada pelo Estado, né? Então essa moeda ela não é neutra, porque não só é uma criação social, mas ela possibilita a existência da vida econômica social. Ela é uma relação de dívida, ela é uma atividade contábil, um registro contábil que está registrando uma relação de dívida. E se há uma relação de dívida, ela é endógena, ela já está dentro do processo econômico. O processo econômico em si, o investimento, a produção, uma compra, uma venda, uma transação, é que são fatos geradores da dívida e, portanto, da circulação monetária. Ok? Agora, mais do que isso, né? Eu acho essa teoria realmente é mais completa, historicamente mais acurada, né? É realmente a vasta documentação e debate sobre isso. Mas também nós temos também um registro aí mais sociológico e até antropológico,
de que a moeda, além de tudo, é uma tecnologia social, né? É um mecanismo de integração social, um veículo de interações sociais múltiplas, né? Então, para além das relações econômicas ou das relações de produção que ela viabiliza, ela está colocando em contato pessoas. Pessoas e necessariamente há relações de confiança, contatos. Então há uma integração maior, né? Ela simboliza, né? Pegando as moedas oficiais dos Estados Nacionais, elas simbolizam também identidades nacionais. E aí, claro, no caso ali das moedas sociais, que é o que a gente vai ver a seguir, ela simbolizaria ou pretendem simbolizar os territórios, as capacidades locais, né, os intuitos, as visões de mundo, há uma intencionalidade, né? Então ela é uma relação social também. Então, para além de um meio de pagamento, uma relação de dívida, uma unidade de conta, ela é uma tecnologia social, né? Um mecanismo de interação social, de organização da vida social, né? Enfim, então com esses três pilares aí sobre o que essas discussões sobre a moeda, a gente pode tentar analisar aí as moedas sociais, né? O que elas são, ok? Então são acordos, são criações intencionais. Então aí a gente tem que abandonar um pouco a ideia da moeda que surge no mercado neutra, quase como uma geração espontânea da eficiência de mercado. A gente tem que pegar basicamente a último slide, talvez aquela a visão da moeda estatal também ainda não é totalmente descartável para a gente enxergar esse fenômeno. Comunidades organizadas intencionalmente criam um meio monetário, um meio de pagamento local, que é bastante identificado com as relações locais, com o lugar, né? Com as relações de lugar. Pelo menos essa é a intenção, pelo menos isso que a gente vê em vários estudos, em vários casos aí das moedas sociais, ok? Então é um acordo entre pessoas, né? Com o objetivo de valorizar os recursos locais, a propósitos sociais, a intenções, com o propósito de já são criadas a partir de redes sociais sólidas, relações de confiança, de solidariedade, se vocês quiserem, mas também tem a intencionalidade de reforçarem ou ampliarem esses atributos, ok? Estão relacionadas com a questão da economia solidária. Nós do OBM, nós discutimos muito entre nós e, em geral, nós temos a noção de que moeda social, esse termo, que é mais usado nas línguas latinas, em português, espanhol, francês, esse termo necessariamente exige que as moedas estejam ligadas a projetos de economia solidária. A valorização de empresas de economia solidária, cooperativas, né, outros organismos autogestionários, ou a projetos, né, de setores que estão no circuito inferior, né, que estão em outras racionalidades, que estão às vezes na informalidade, enfim, que queiram valorizar, empoderar os excluídos, né, da economia, ok? E por isso mesmo elas são desenhadas para circulação, para ativação dessa economia dos excluídos, ok? Há outros tipos de moedas complementares, moedas locais. Por exemplo, nesse slide aqui de considerações históricas, eu passei por alguns exemplos, né? As moedas de tempo do Robert Owen têm um caráter mais social, é um dos pilares aí das moedas sociais da economia solidária, né? Socialistas utópicos do século XIX. A ideia de moedas oxidadas do Silvio Gesell, que inclusive inspirou Keynes, né? O Keynes menciona ele na teoria geral. Também tem ali um fundo, uma, um vínculo com aquele movimento, né, do socialismo utópico, socialismo não marxista. Mas aqui, né, nesses slides, há vários exemplos de moedas complementares que não são sociais necessariamente, né? Por exemplo, você tem o IR suíço, que é uma moeda muito famosa, muito um sistema monetário paralelo muito importante, que é realmente importante, mas ele não tem um caráter social, ele é bem business to business, né? Ele ativa, ele circula entre empresas, é, da,
digamos, do circuito superior da economia, né, utilizando palavras do Milton Santos, né. Então não necessariamente estão ligados a projetos de economia solidária, ok? Mas é isso, desde os anos 80, e aí eu atribuo muito isso, a questão da globalização, do neoliberalismo, do deslocamento das atividades produtivas pelo globo, maior incerteza, né, nos empregos, precariedade, houve um boom, né? Tem havido, né? Continua um boom de moedas locais ou sociais, né? Com alguns exemplos aí dos LETs, Local Exchange Trading Systems na América do Norte, né? Nos anos 80. Depois na Argentina, na grande crise da virada do século XX para o XXI, você chega a ter um ecossistema paralelo de moedas que atinge milhões de membros, né? Algo considerável. E os nossos bancos comunitários começam com o Banco Palmas no fim, né? Também na virada, né? Do fim para os inícios, fim dos 90 para início dos anos 2000. E agora, atualmente, nós temos cerca de 150 em operação, né? Então, refletem muito esse período aí, né? Esse período de crise financeira e de contestação, né? Ou reação, talvez, aos efeitos dessa grande crise. E aqui, brevemente, a minha pesquisa de doutorado, como a de muitos outros colegas do curso, né, foi procurar investigar as moedas sociais. No meu caso, investigar os impactos econômicos, né, em termos de desenvolvimento local. E o que se pode dizer é assim, com muito cuidado aqui, né, para a gente também não descartar essas experiências. Quando eu digo impacto econômico reduzido, é o que os economistas, né, como nós somos economistas, estamos aqui no COFECON, né, os economistas consideram, né, veem grandezas, né, veem estão acostumados a quando falam de circulação monetária e financeira e investimentos, estão acostumados com cifras bilionárias, trilionárias. Então é óbvio que se são moedas locais, em bairros, em comunidades com poucos membros, automaticamente os seus impactos não são em termos de montantes relevantes. Você não vai ter uma grande geração de emprego, você não vai ter uma grande movimentação econômica, mas há impactos econômicos localizados importantes. Então há estudos aí que avaliam possível geração de capital social, empoderamento das comunidades, conscientização política, integração social com redes de confiança, reabilitação de pessoas que estão excluídas, estão desempregadas, ao se inserirem num circuito aí de moeda social, para fazer alguma atividade, né, em troca da moeda, ela se inscreve ali no bairro, na comunidade e dá alguma aula, presta algum serviço, produz alguma coisa, não importa, né? Exerce alguma atividade econômica, ela acaba se recolocando. Isso é um grande impacto, né, do ponto de vista individual, comunitário, ok? Agora, o que nós temos visto também, e principalmente no Brasil, o Brasil então é muito interessante nisso, nós temos visto grandes circuitos, né, maiores, né, em que milhões de reais, né, fazendo já uma conversão, já que as moedas elas são tem uma paridade de um para um, né, no caso brasileiro, as nossas moedas sociais têm uma paridade de um para um com o real. Então, quando a gente tem experiências como a de Maricá, com milhões e milhões de reais que circulam anualmente, claro, com o apoio do poder público que permitem esse ganho de escala, aí os impactos econômicos, né, são mais significativos. Então, na minha pesquisa, eu verifiquei impactos econômicos, por exemplo, aqui no caso da moeda Mombuca de Maricá, e esses dados são de 2018, então hoje está muito maior, né? Os impactos estão bem maiores, né? Aqui você tinha 16 mil famílias, 24 milhões de reais ao ano, mais ou menos, circulando, ou Mombucas, né? Como é o caso, o nome da moeda. Então, eu verifiquei na minha pesquisa, né? Até geração de emprego, que é algo incrível, né? Uma moeda que realmente efetiva a economia local, porque você só pode circular ali. Então, é uma moeda que faz um efeito, né? De um fechamento, claro, relativo, seletivo, ninguém quer autarquia, né? Mas um efeito proteção um pouco, né? Exatamente no âmbito dos circuitos inferiores, aquelas pequenos negócios, mas que não conseguem competir com as grandes cadeias nacionais ou estaduais, né? Que ficam ali mais no âmbito local, né? Então, no caso da Mumbuca, houve esse impacto, ok? Mas, em geral, nas outras que vocês veem na tela, a Sardex,
Sardex até tem um impacto porque tem uma circulação monetária grande. A Sardex é uma moeda lá da Itália, né? Mesmo as outras que eu pesquisei, Laturuta, Puma, que são na Espanha, e o Time Bank na Holanda, né? São muito menores em escala, né? Vocês veem os números de massa monetária, são pequenos, né? O número de membros. E aí realmente são aqueles impactos que eu mencionei anteriormente, né? São apenas impactos mais comunitários sociais, mas não menos importantes também, ok, gente? Então esse é o meu recado aqui, meu registro sobre as moedas sociais. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí totalmente abertos para o contato, nós do Observatório, no YouTube, no e-mail e no Instagram. Aí, agradeço e sempre aqui dispostos, ok? Até uma próxima.